Campinas. Empresário é assassinado a tiros em frente à escola de natação em Campinas. Região registra 2 assaltos a banco. Em Hortolândia, vigilante reagiu e a agência foi alvejada por tiros de fuzil. DENARF apreende em Sumaré armamento pesado com quadrilha suspeita de invadir o aeroporto de Viracopos. E ao vivo, as informações das estradas na saída do feriadão prolongado. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Bandidos armados assaltaram uma agência do Banco Santander em Campinas na tarde desta quarta-feira. Uma vigilante ficou ferida. São quase 11h40 da manhã. Um veículo prata para em frente à agência bancária. 3 homens descem. Em seguida, um carro vermelho também estaciona. Alguns segundos depois, o assalto é anunciado e os clientes saem correndo assustados. Repare que um grupo de 5 bandidos armados entra no banco. Passam mais alguns segundos. Um dos suspeitos sai e vai até o carro. Logo depois, os outros criminosos também aparecem do lado de fora da agência. Entram nos veículos e fogem. A ação durou apenas 3 minutos e deu medo nas pessoas que estavam por perto. Todo mundo ficou com medo, uns correram para o fundo e a gente ficou olhando a movimentação, deles. Muita gente correndo. Este foi mais um caso da gangue da Marreta. Os bandidos entraram, renderam os vigilantes, quebraram um dos vidros da agência e roubaram todo o dinheiro que havia no caixa de atendimento. Depois de tudo isso, os bandidos ainda conseguiram fugir. Segundo a polícia, os bandidos levaram quase R$4.000 do banco. Uma vigilante teria ficado ferida com estilhaços de vidro. A agência ficou fechada e muitos clientes não conseguiram ser atendidos. E eu venho porque moro aqui perto, mas tá tudo difícil, né? Mas banco é um perigo mesmo. Isso aqui é assaltado sempre. A agência fica na saída de Campinas, que dá acesso a várias rodovias da região, o que pode facilitar a ação e a fuga dos criminosos. Eu acho que sim. Dom Pedro, Mogi, tudo fácil. Anguera aqui, é tudo muito fácil. Em outra ação, criminosos trocaram tiros com o vigilante de uma agência do Banco Itaú em Hortolândia. Pouco depois das 4 da tarde, 2 homens chegaram ao banco, um deles estava com uma marreta e uma pistola automática, o outro com um fuzil. O vigia percebeu a movimentação e disparou contra os criminosos. Os assaltantes revidaram, houve intenso tiroteio, os bandidos fugiram, mas abandonaram o carro a alguns quarteirões à frente, pegaram outro veículo e conseguiram escapar. Marcas de sangue no carro levam a polícia a acreditar que um dos ladrões foi atingido na troca de tiros. No momento da ação, só havia funcionários na agência e ninguém ficou ferido. E a Polícia Civil apreendeu em Sumaré um farto armamento e munição que eram usados por traficantes de drogas e quadrilhas especializadas em roubo de carga. Armas letais capazes de causar a morte em instantes estão nas mãos de quem não devia. Sem se preocupar com as consequências, eles atiram. O que lhes importa são apenas os bens materiais. Parcela pequena, mas representativa desse tipo de armamento foi apreendida na Operação 019 da Polícia Civil de São Paulo. Uma alusão ao DDD da região, onde a quadrilha foi presa. As armas e a munição pertenciam a uma facção criminosa que agia na cidade de Sumaré e municípios vizinhos do interior de São Paulo. A polícia já investigava o caso desde março deste ano. 5 fuzis, armamento de uso restrito do Exército, carregadores, munição de grande porte, pistolas, revólver, além de coletes à prova de balas e vários capuzes confirmam o que a polícia já desconfiava. O grupo tem participação em grandes roubos de cargas. 2 deles que aconteceu num tempo bem próximo, passado, onde eles atravessaram uma carreta em Anguera e roubaram uma carga da empresa Samsung. E o outro foi a invasão do aeroporto de Viracopos, que também acabaram levando uma carga milionária lá de eletrônicos. Então isso comprovadamente. A operação foi o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão e mais um mandado de prisão. A quadrilha usava vários carros de luxo e também uma moto. Os crimes, incluindo o tráfico de drogas, visavam abastecer com recursos financeiros uma facção criminosa. Para o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre Moraes, as fronteiras do país precisam ser melhor vigiadas. Cada um dos fuzis aqui está made in USA. Cada um dos fuzis foi feito nos Estados Unidos e foi trazido
aqui para o Brasil. As nossas fronteiras secas e os nossos portos são verdadeiros queijos suíços. Basta ver que aqui é tudo fuzil novo. É tudo que entrou no Brasil nos últimos meses. Então, nós temos que aproveitar esse momento em que todos percebem que a União está falhando no combate à criminalidade nas suas competências. A União tem que atuar. Uma coisa é fato, nunca se viu tanto fuzil espalhado pelas ruas e avenidas das nossas cidades no interior de São Paulo, especialmente armamento pesado a serviço de um crime cada vez mais organizado. Agora, o secretário só fazer uma meia-culpa, né? Falta investimento na polícia, a polícia que investiga, para que os casos sejam esclarecidos também aqui no estado de São Paulo. E por falar nisso, a Polícia Civil investiga a morte de um empresário ontem à noite em Campinas. Ele foi atingido por um tiro na cabeça. O homem tinha ido ao carro para buscar uma toalha para o filho de apenas 3 anos que estava na aula de natação. No velório de Marcos Onofre Júnior, de 39 anos, parentes e amigos estavam emocionados. O tio da vítima mal conseguiu falar com a nossa equipe. É uma pessoa assim... É difícil de falar. Os amigos não se conformavam com a morte trágica do empresário. Foi um baque muito grande, porque um homem de 39 anos, de repente você ficar sabendo que ele está morto. Marcos estava nesta academia com o filho de 3 anos ontem à noite. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha viu quando ele saiu para pegar uma toalha no carro e 3 homens em um outro veículo se aproximaram e atiraram na vítima. Quando ele observou que um Gol de cor branca emparelhou do lado do Jetta, que o proprietário estava abrindo o carro. E logo em sequência ele ouviu um disparo de arma e já viu que o proprietário do Jetta caiu ao solo. Durante todo o dia de hoje, a academia ficou fechada. No chão ainda estavam as marcas da brutalidade. No canteiro central da avenida, o rastro deixado pelos pneus do carro usado pelos criminosos. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Mas da forma como aconteceu o crime, apesar da família não acreditar, a polícia não descarta a possibilidade de execução. Não, porque meu irmão era uma pessoa muito honesta, nunca teve desavenças com ninguém. Uma pessoa muito do bem, trabalhador, dono de empresa, nunca teve problema nem com funcionário, nunca. Uma história sem final feliz. Foi assim que terminou o relacionamento de um casal aqui de Campinas que estava com um casamento marcado para o próximo final de semana. Segundo a polícia, depois de uma discussão, o noivo matou e escondeu o corpo da companheira. O caso só foi descoberto ontem, quando a PM chegou à casa. O rapaz reagiu e também acabou morto. Nayara de Oliveira Silva tinha apenas 24 anos e teve a vida interrompida pelo próprio noivo. Segundo a polícia, a jovem morreu estrangulada. O corpo só foi encontrado 5 dias depois. Ele foi mantido dentro da casa para onde ela e o rapaz se mudaram há uma semana para começar a vida a 2. Alugou a casa por uma semana e depois sentiu falta da mulher por 4 dias, 4 ou 5 dias, né? Segundo testemunhas, o casal discutiu na última sexta-feira e 4 dias depois, a polícia militar recebeu uma denúncia de que da casa onde eles moravam vinha um forte cheiro e que a Nayara estava desaparecida. Quando os policiais chegaram aqui, foram recebidos pelo noivo dela. Ele estava agressivo. Foram quase 40 minutos conversando para convencê-lo a sair de casa e deixar que os policiais entrassem. Ele acabou atacando os PMs com uma faca. Um teve ferimentos na nuca, o outro cortes nas mãos. Os policiais então revidaram e dispararam diversas vezes contra o suspeito. Quando os policiais conseguiram entrar, encontraram o corpo de Nayara enrolado em um edredom em cima de um colchão no sofá da sala. O noivo morreu por causa dos tiros. Nesta quarta-feira, o imóvel começou a ser desocupado. As coisas de Nayara foram retiradas. Entre os pertences, o convite do casamento. A cerimônia seria realizada neste sábado em Campinas. União com data marcada como prova da mudança no rumo da vida de Paulo, que, segundo os familiares, tinha envolvimento com drogas. Nayara desapareceu no dia 29 de maio. Neste período, o noivo permaneceu ao lado da família, como se nada tivesse acontecido. Ainda falou para a tia dela que ia ter o casamento sábado, se ela não ia, ela falou que não ia, que não podia ir porque ela é cabeleireira, né? Aí agora
falou, meu marido vai. Tudo bem. Cadê a Nayara? Tá na casa da prima, tá na casa da colega dela. Psicopata é esse cara, né? Porque era psicopata, porque uma pessoa que mata o outro e permanece dentro do local com essa pessoa em estado de decomposição. Eu acho que essa pessoa não tá normal. O corpo de Nayara estava enrolado em um edredom, em estado avançado de decomposição quando foi encontrado. O velório foi rápido e muitas pessoas foram até o cemitério para dar o último adeus à jovem. Ela era filha única e alimentava vários sonhos. Pessoa muito legal, cresci pequenininha. Deus que dá força para a mãe dela, que vai ser difícil. Sua filha única, sozinha. A seguir, você confere o movimento nas rodovias da nossa região para a saída deste feriado prolongado. É já já.